Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Esta semana estamos falando sobre o tema Favor Divino e Conexões Divinas. É isso, Favor Divino e Conexões Divinas. Falámos no primeiro programa de José. José precisou o favor de Deus e esse favor de Deus na sua vida para realizar o seu sonho fez com que José conhecesse pessoas-chave para alcançar a concretização do seu sonho. O que eu quero dizer é que para você realizar o seu sonho, você precisa conhecer pessoas-chave que vão lhe dar acesso à dimensão e às dimensões que Deus preparou para a sua vida. Falei também no segundo programa sobre Noemi e diz a palavra que Noemi tinha a sua nora Ruth. E diz a palavra que Ruth foi fiel a Noemi, foi leal a Noemi, não desprezou Noemi. E foi através de Noemi que Ruth conheceu Boaz, um homem rico, um homem poderoso que se casou com ela. E Ruth não foi mais uma mulher pobre, mas foi uma pessoa rica e poderosa nesta terra. Então, eu falei que nós não devemos menosprezar, seja qual for a pessoa que nos rodeia. Devemos ser fiel a essa pessoa, devemos tratar com respeito a essa pessoa, porque nós não sabemos que por trás de uma pessoa que para nós, não para Deus, que para nós pode ser insignificante, essa pessoa vai nos dar acesso a uma dimensão, a um Boaz que Deus tem para a nossa vida. Bom, este terceiro programa eu quero falar sobre a história de Davi. Sabemos que Davi foi rei, mas houve alguns passos que Davi deu para chegar ao palácio. E o primeiro passo, por assim dizer, que Davi deu para chegar ao palácio foi que a palavra de Deus diz que Saul, o rei Saul, era atormentado por um espírito maligno. Diz a palavra que esse espírito maligno vinha sobre Saul e o atormentava. E diz a palavra que um dia falou-se dentro do palácio, porque estavam vendo Saul numa aflição tremenda, e no palácio falaram: vamos procurar alguém que saiba tocar um instrumento e que venha estar diante do rei, e quando ele toca um instrumento musical, o rei possa ser aliviado desse espírito maligno que o está atormentando. E diz a palavra, a Bíblia não menciona quem disse isto, mas a Bíblia diz que houve alguém que disse assim: achei a Davi um homem que sabe tocar, valente, sisudo em palavras. Este é o homem indicado para estar dentro da tenda do rei e que possa tocar para ele. E diz a palavra que assim foi. Mandaram chamar Davi. Davi se colocou diante de Saul, começou a tocar. E diz a palavra que o espírito maligno saía de Saul todas as vezes que Davi tocava. E diz a palavra que Saul gostou tanto de Davi que o fez seu escudeiro pessoal. E daquele dia em diante, Saul não deixou mais Davi sair de perto de si. O que eu quero dizer é que para Davi chegar perto da realeza, perto de Saul, surgiu uma oportunidade. E a oportunidade era: necessitava-se alguém que soubesse tocar um instrumento. Agora imagine, em Israel, quantas milhares de pessoas saberiam tocar um instrumento. Mas foram buscar Davi. Falaram em Davi. No meio de tantas milhões de pessoas, teve que ser a pessoa de Davi que foi lembrada, que foi mencionada. Olha, existe uma pessoa que se chama Davi que sabe tocar. Sabe porquê? Não foi por acaso, não foi obra do acaso, mas foi o favor de Deus que estava sobre a vida de Davi que lhe deu acesso ao palácio. O favor de Deus fez com que, no meio de milhões de pessoas que sabiam tocar um instrumento, as pessoas se lembrassem somente de Davi. Sabe o que é o favor de Deus na sua vida? Imaginem, há uma oportunidade excelente de trabalho, de emprego, não sei, uma oportunidade surge e alguém que está dentro da empresa, que está dentro do assunto, lembra-se de si e menciona o seu nome. No meio de tantas pessoas que essa pessoa se poderia lembrar. Imagine, no meio de tantas milhares de pessoas que poderiam ir buscar para tocar um instrumento para que Saul fosse liberto, foram buscar e foram se lembrar justamente só de Davi. Só de Davi. Sabe porquê? Era o favor de Deus que estava sobre a vida de Davi. O favor de Deus na nossa vida faz com que as pessoas que estão numa necessidade, faz com que as pessoas que estão passando um momento difícil e nós podemos ajudá-la. Nós, assim como milhares de pessoas podem ajudar, mas as pessoas vão se lembrar somente de nós.
as pessoas vão dizer assim, eu lembro-me, por exemplo, no meu caso, lembro-me do Jonathan. O Jonathan é uma pessoa que pode ajudar. O Jonathan é uma pessoa que pode solucionar esse problema. Sabe o que é isso? Graça e favor divino na nossa vida. No meio de milhares de pessoas, no meio de milhares de arpistas, tocadores que poderiam ir buscar em Israel, houve um homem que se lembrou justamente de Davi. E foi através daí que, passo a passo, Davi caminhou em direção ao trono que Deus tinha preparado para ele ser rei em Israel. O favor de Deus em nós, o favor de Deus na nossa vida, faz com que as pessoas se lembrem de nós. Faz com que as pessoas façam menção no nosso nome. Sabe, muitas pessoas dizem assim, apóstolo, não gosto que o meu nome seja falado. Claro, estou falando quando falam no nosso nome em coisas boas, não é? E digo mais, quem fala no nosso nome em coisas não muito boas, inventadas muitas vezes, é porque tem inveja de nós. É isso mesmo. Sabe, eu já me habituei a isso. Eu já me habituei que falem bastante no meu nome, que falem, que mencionem. Sabe porquê? É sinal que eu tenho o favor de Deus na minha vida. Quando alguém nos menciona, quando somos mencionados e não estamos na presença, quer dizer que nós temos o favor de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Levante a sua mão no seu lugar e diga, se alguém fala mal de mim, ou bem de mim, não sei. Se alguém fala de mim, quando eu não estou presente, quer dizer que eu tenho o favor de Deus na minha vida. Aleluia. Sabe, quando você tem o favor de Deus na sua vida, não sei, as pessoas podem estar a almoçar, pessoas que você nem sabe, e vão falar de si. Aquela pessoa é uma pessoa excelente, é uma pessoa trabalhadora. Estão falando de si, você nem sabe, você está na sua casa, você nem sabe o que está passando. Quando alguém fala de si, quando alguém menciona o seu nome para bem, quer dizer que você tem o favor de Deus na sua vida. Imagine, meu irmão, no meio de tantos arpistas, no meio de tantos tocadores, pessoas que sabiam tocar um instrumento em Israel, foram-se lembrar de Davi. Eu conheço um homem, eu conheço Davi. Em nome de Jesus eu quero declarar que o favor de Deus vai estar sobre a sua vida. E que quando surgir uma oportunidade, seja qual for a oportunidade de se abrir boa, quando surgir uma oportunidade, alguém vai se lembrar de si, vai se lembrar do seu nome e essa oportunidade vai ser para si. Foi como no caso de José, quando o faraó teve o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e ninguém conseguiu interpretar, o copeiro se lembrou de José. Poderia haver outras pessoas que interpretassem o sonho, não sei. Mas o copeiro se lembrou de José. Mas no caso de Davi, irmãos, ainda no caso de José, entendemos que José tinha uma graça especial para interpretar sonhos. Mas no caso de Davi, eu imagino quantos milhares de tocadores de instrumentos deveria haver em Israel naquela época. E foram-se lembrar justamente de Davi para que entrasse diante de Saul e tocasse aquela harpa, aquele instrumento, e Saul fosse aliviado daquele espírito maligno. Isso era o favor de Deus que estava na vida de Davi. O favor de Deus faz com que as pessoas, no momento oportuno, só se vão lembrar para chamar uma pessoa só, e essa pessoa que vão chamar vai ser você. Eu quero declarar, se surgir uma oportunidade numa empresa para trabalho, só vão se lembrar de um nome, e esse nome vai ser o seu. Quando for uma oportunidade grande de um negócio, para negociarem, para fazer um excelente negócio, a única pessoa que se vão lembrar para fazer o negócio, para que você participe do negócio, a única pessoa que se vão lembrar e o único nome que vão se lembrar vai ser do seu. A única pessoa a ser chamada vai ser você. Isso vai ser o favor de Deus na sua vida. O favor de Deus. E note bem o que eu vou dizer. O favor de Deus faz com que nós possamos ser escolhidos no meio de uma multidão. A Bíblia diz, o meu amado é distinguido entre 10.000. Sabe o que quer dizer? O favor de Deus. O favor de Deus na nossa vida faz com que nós podemos ser distinguidos no meio de 10.000 pessoas. No meio de 10.000 pessoas, no meio de uma multidão, as pessoas vão ter somente olhos para nós. As pessoas vão somente querer a nós. As pessoas vão somente voltar-se para nós como se houvesse só uma pessoa. Só nós naquele lugar. E não, existe mais. Existem 10.000 pessoas, mas no meio de 10.000 nós vamos ser distinguidos. No meio de 10.000 vai haver uma luz em nós que vai brilhar, 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 e as pessoas só vão estar olhando na nossa direção. Esse é o favor que Deus lhe quer conceder. O favor de Deus
Anote bem isto que eu vou dizer. Se você tiver como escrever, escreva. O favor de Deus faz com que você seja distinguido no meio de 10 mil pessoas. No meio de uma multidão, você será distinguido se você tiver o favor de Deus na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que, a partir de hoje, seja qual for a oportunidade boa que surgir, porque era uma oportunidade. Estar diante de Saul, estar diante do faraó, estar diante de faraó como José teve, e estar diante de Saul como Davi teve, era uma oportunidade única. Era um privilégio único, uma oportunidade rara que surgia. Estar diante da realeza, estar diante de pessoas importantes, pessoas influentes, isto era uma oportunidade única. E quando surgiu a oportunidade, o copeiro só se lembrou de José e aquele homem que estava na presença de Saul só se lembrou de Davi. Ambos foram distinguidos no meio de uma multidão. O favor de Deus, diga todos comigo, o favor de Deus, mais uma vez, o favor de Deus na minha vida faz com que eu seja distinguido no meio de uma multidão. Eu quero orar por você. Levanta a sua mão no seu lugar. Eu vou orar para que o favor de Deus esteja sobre a sua vida e você seja distinguido no meio de uma multidão. Pai, eu quero orar pelos teus filhos e filhas que estão ouvindo e vendo este programa. E eu quero decretar o teu favor sobre todos aqueles, Pai, que estão assistindo este programa. Quero declarar que os teus filhos e filhas, Pai, serão distinguidos no meio de uma multidão. Quando surgir uma oportunidade de vida, Pai, as pessoas se irão lembrar deles, as pessoas irão fazer menção do nome deles. Só os teus filhos serão escolhidos. Só aqueles, Pai, que tu os separaste, Pai, serão aqueles que serão selecionados, Pai, para ocuparem essa vaga que irá surgir. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que o teu favor estará sobre a vida dos teus filhos e filhas e declaro que no meio de uma multidão, no meio de 10 mil pessoas, os teus filhos, os teus escolhidos, vão ser distinguidos, vão ser chamados, vão ser mencionados, porque eles têm o teu favor sobre as suas vidas. E eles serão chamados, escolhidos e plantação do Senhor. Levanta a sua mão e diga, eu serei distinguido e serei chamado no meio de uma multidão. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este foi mais um programa Rompendo Limites. Não perca o próximo programa, porque Deus quer lhe conceder favor sem limites. Deus o abençoe.